Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente tá aqui no estúdio da Jandias Fotografia. E a gente vai conversar com a Daniele, que é ela que faz as fotos infantis. Vamos mostrar tudo, ela vai contar a história, tudinho pra vocês. Então acompanha. Não existe erro, não existe erro, relaxa. Oi, gente, tudo bem? Esse daqui é o canal do Nayara Ribeiro e hoje tá um pouquinho diferente. Vocês sabem que eu não gosto de enrolar, então eu vim apresentar pra vocês a Dani, que é fotógrafa infantil também, em São Carlos. E como vocês já conhecem a minha história, já conhecem o meu estúdio, já sabem como eu trabalho, eu achei importante trazer uma outra fotógrafa infantil pra ela contar um pouquinho da história dela pra vocês. Como que é esse universo da fotografia infantil, além do que eu falo pra vocês. Dani, obrigada por você ter aceitado me receber aqui no seu cantinho. Perfeito. Pra quem não sabe, eu e a Dani, a gente se conhece desde que a gente tinha quantos anos? Ah, não sei. Criança. Pouquinho, Muito criança. bem pouquinho mesmo, assim. As nossas mães eram amigas de trabalho quando a gente tinha, sei lá, 8, 7, 6, por aí. E acabou que as duas... A gente é muito diferente, tá? Que fique bem claro. As duas foram para outras áreas e as duas acabaram no mesmo lugar. Fotografia infantil. Dani, conta um pouquinho pro pessoal como foi que você começou, como você se descobriu fotógrafa? Pra começo de conversa. Bom, na verdade, assim, não teve um momento que eu me descobri fotógrafa, foi tudo meio no susto. Então, assim, eu trabalhava em uma empresa e eu era gerente nessa empresa, que era a área que eu tinha me formado para trabalhar. Já estava trabalhando? Já estava trabalhando. E até então nem sonhava. Você é formada no quê? Administração de empresas. ADM? Exatamente. E aí eu trabalhava nessa empresa já na área que eu queria e tudo mais. Até que eu engravidei e aí foi o Calebinho, né? Só que nessa empresa, a empresa lá era 24 horas, então não tinha vida. Eu tinha que estar o tempo inteiro disponível para o meu trabalho. E aí, quando o Caleb nasceu, eu falei, gente, eu não vou conseguir conciliar esse trabalho com a vida de ser mãe, porque eu não queria que ele ficasse na escolinha o dia inteiro, eu queria uma vida mais tranquila. Foi a mesma coisa comigo. Mesma coisa, então. Aí, o que aconteceu? Falei, vou deixar um pouquinho, mais pra frente eu volto e vou me virando ali como dá. Nunca mais. Nunca mais. A empresa tá até hoje esperando eu voltar, inclusive. E aí, eu comecei a tirar fotos do Caleb em casa. Então eu fiz o newborn dele, mas não sabia nada. E você já tinha câmera? Eu tinha câmera porque nós trabalhávamos já com eventos. Então a gente já tinha comprado alguns equipamentos simples, sabe? Tudo iniciante. Nós quem? Eu e o meu marido. Gente, o marido dela também é fotógrafo. Isso. Olha aí, a família toda. Exatamente. O Dajan, ele trabalha com fotografia de eventos. E então foi ele que te deu essa trabalhava com isso. puxadinha aqui. Isso. Então, assim, eu trabalhava com ele nos eventos. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com bebê. Aí, beleza, o Caleb nasceu, eu fiquei nessa, vou sair da empresa e tal. E aí eu comecei a tirar fotos dele em casa mesmo. Então eu montava ali um cenáriozinho pra ele e tal, e tirava as fotinhos dele. Publicava nas redes sociais, mas sem imaginar que alguém ia querer que eu tirasse do filho dele. Até que uma amiga minha também falou, olha, Dani, tô fazendo o acompanhamento com o fotógrafo, só que eu queria que você fizesse. Eu falei, gente... Porque não gostou do outro. Exatamente. Isso acontece muito comigo, também aconteceu. Os meus primeiros clientes, a maioria veio porque não se identificou com outro fotógrafo. Ela me mandou mensagem exatamente por causa disso. E era uma aí amiga veio da até família mim. que ela não gostava. E aí ela falou, você pode tirar do meu filho? Eu falei, olha, eu não tenho frio na nada. barriga. Eu falei pra ela, eu não tenho nada de fotógrafo. Mas do mesmo jeito que eu tô fazendo do meu bebê, eu faço do seu com o maior prazer. Aí comecei a fazer do dela. Aí uma amiga dela viu e queria que eu fizesse o filho. Eu falei, gente, eu acho que eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu sou boa nisso aqui. Eu falei, eu acho que sim, eu acho que é uma boa até eu conseguir voltar pro meu emprego. Vai rolar. E aí eu comecei a fazer de um, de outro, e aí todo mês eu procurava fazer um cenário diferente pros bebezinhos que eu atendia. Até então era 3. Só que aí começou, sabe, a um indicar pro outro, um indicar pro outro, um indicar pro outro. E aí eu falei, bom, acho que tá vai rolando. dar certo. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar também, porque eu vi que eu gostava daquilo. Eu falei, bom, acho que como eu já tinha câmera e tal, já tava um pouquinho mais fácil, então eu comecei a estudar um pouco, procurar cursos na área de acompanhamento e tal. Pra poder começar o bebê. E assim, muita gente acha que, ai, comprei uma câmera, sou fotógrafo. Ai, fazer foto, que eu escuto muito. Ai, comece pela fotografia infantil que é mais fácil. Eu falo, fácil pra quem?
Criança não para, criança não sorri na hora que você pede, porque a criança, ela tem vontade própria, não é que nem um adulto que entende um comando. E aí muita gente não procura se especializar, sai atendendo criança aí de qualquer jeito, e aí que você acaba escutando as histórias de bebê que caiu, Exatamente. de bebê que bateu a cabeça, de bebê que não sei o Quando quê. eu comecei, eu tinha esse pensamento que você tá falando. Eu já tenho uma cama. Eu já sei fazer, Eu eu já tenho um faço umas filho. festinhas. Eu tenho um filho. Nossa, o clássico, Não eu é sei, clássico? de bebê. Não matei meu filho até Exatamente. agora, eu não vou matar o bebê dos outros. E aí eu comecei a fazer na minha amiga, logo o dela eu falei, gente, não é bem assim. Dá uma freada aí. Entendeu? Aí eu comecei a procurar cursos, comecei a estudar fisiologia É do bebê. muito importante. Muito importante, porque o seu bebê não é igual ao do outro. E você, Exatamente. com o cuidado de mãe, você não vai ter o mesmo cuidado com o outro. A gente tem até dobrado. Exatamente, sabe? Não é a mesma coisa. Então eu Uh-uh. comecei a procurar cursos, a estudar e tal. E aí eu vi que aquilo eu queria pra minha vida. Entendeu? Foi aí a viradinha de chave. Mas você atende aonde? Aí que tá. Eu moro numa casa pequena. Minha casa tem 2 quartos e é bem pequenininha. Até então eu atendia na minha casa, na sala Na da minha sua casa. casa. Na sala da minha casa. Que a maioria do pessoal que me segue, que vê os vídeos, não tem espaço. E eu falo, gente, tinha qualquer espaço é espaço. É. Não tem, leva na casa do cliente. Exatamente. Eu, no começo, eu enchia meu carro de coisa e eu ia. Eu fiz em espaços assim, que eu já tinha que afastar a cama, afastar um sofazinho pro Era o lado meu e caso. encaixar a criança ali no meio. Era o meu caso. Lá na minha casa, eu tinha que afastar o sofá, afastar toda a minha sala pra lá, pra poder abrir um cantinho desse aqui, que cabia só o cenário. E fazia ali. E fazia ali. E a criança no quarto, o marido lá na cozinha não podia sair da cozinha. Exatamente isso. Então, assim, quem quer dar um jeito. Quem quer Quem dar não um quer jeito. dar uma desculpa. Com certeza. A realidade é essa. Com certeza. E eu falo assim, que tem muita gente que fala, eu só tenho uma garagem. Eu falo, glória a Deus. Porque Nossa, já eu é não bem tinha. mais fácil que eu. Eu não tinha uma garagem. Porque Uhum. tem muita gente que manda foto pra mim assim, eu tenho essa garagem, uma garagem com a fundura do seu estúdio, assim, Uhum. ó. Eu falo, gente, se eu tivesse uma garagem dessa, quando eu comecei, eu ia estar felizona. Exatamente. Eu morava em apartamento. Eu não tinha. A minha onde- casa é muito pequena. E meu apartamento não pode. Se eles vissem que você tava entrando com coisa comercial, era expulso do prédio, então tinha todo um rolê. Então, Uhum. o que eu fazia? Enchia as coisas e ia. E assim, eu atendi um tempão. Quando é que você atendeu assim, na tua casa? Olha, na minha casa foram 2 anos e meio. Olha aí, 2 anos e meio, construiu E uma assim, clientela ali. exatamente. O que aconteceu? Os clientes começaram a crescer. E como que atende em casa, né? E aí, era assim, um entra e sai o dia inteiro da minha casa. Um entra e sai o dia inteiro. E aí, quando tava assim, já insustentável, porque eu tinha 2 quartos em casa. O meu quarto, ele é suíte, então tem um lugarzinho ali que era pra ser o closet. Que eu virou fiz? o quê? Lugar de guardar as coisas dos Eu bebês. peguei o quarto do meu filho, deixei pra guardar as coisas e e perdeu montei o o quarto quarto. dele ali, entendeu? Só tinha um bercinho. Olha a situação. Mas o importante era que dava certo. Até então, beleza. Insistir e persistir. Exatamente. E aí veio a pandemia e os clientes dobraram. Sério? Dobraram. Que Por quê? bom. Porque todos os estúdios da cidade pararam. E tinha mãe que não queria perder isso. Entende? E o seu era em casa. E era em casa, eu não E assim, tinha problema com isso. Lógico que na entendeu? sua casa você vai ter o dobro de cuidado Com certeza. do que na rua. E ó, passou a pandemia inteira, nenhum dos meus bebês tiveram, nem eu tive. Então, assim, o cuidado lá era muito maior, porque eu tinha o meu bebê lá. Exatamente. Eu tinha a minha família lá. Uhum. Então, assim, era muito rígido, assim. Mas eu atendi e, assim, dobrou os meus clientes. Que bom. Dobrou. E aí, ficou uma situação até insustentável, porque não tinha mais como E eu atender outra, ali, o seu entendeu? marido não podia sair porque tava em pandemia, não tinha pra onde ele ir. O teu bebê tinha que estar ali também. Exatamente. Os clientes também estavam ali. Tipo, você perdeu o quê? Aquela coisa da tua casa. É, não a tua tinha. casa virou o seu trabalho virou a tua casa. Privacidade, então, esquece. A minha sala não voltou mais a ser sala, porque eu tinha que atender tanta gente que o lugar do cenário já ficava ali. Virou sala de estar. Olha Entendeu? que beleza. Não tinha mais o que eu fazer pra movimentar, porque eu não compensava desmontar tudo. Então eu já ficava ali. E ali você ficou 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bastante Aí o que tempo. aconteceu? Eu engravidei da Manu, Oh, né? E aí eu falei, gente, aonde que eu vou enfiar outra criança nessa casa? Eu falei, no quartinho. não tinha quartinho mais. Por quê? Porque era tudo coisa de foto. Você sabe, a gente junta muita coisa. Muita. Então, assim, o quarto era lotado de coisas de A foto. gente começa com uma poltrona posicionadora
e um fundo. Aí a gente depois- vai fazendo assim. Só aumenta. E aí a gente junta muita coisa. Então eu falei, não tem mais condição de eu continuar atendendo na minha casa. O que eu fiz? Falei, fiquei desesperada, porque ainda estava na pandemia. E eu tinha medo de alugar um lugar e eu ter que fechar. E aí o pessoal não ir porque não era mais sua casa, porque já tava acostumado Exatamente. com aquilo. E também tinha o fato de fechar, porque a cidade mandava fechar, você tinha que fechar. Não tinha o que fazer. E passou o aluguel, aberto, tinha que e o pagar. aluguel continuava. Eu tinha um espaço, né, quando teve a pandemia. A gente teve que pagar aluguel. Exatamente. Pra falar que o dono do espaço não tirou, ele tirou 2 meses. Então, E só a pandemia durou 2 anos. eu fiquei fechada 6 meses. Então. Foram E como que você paga? Se Foram você já 4 tem essa renda? meses pagando ali com o negócio fechado. Foi, Exatamente. nossa, terrível. E lá eu não podia atender mesmo, que era um prédio comercial. Exatamente. E aí fechou o prédio. Não Não fechou tinha o que a fazer. sala. É Fechou isso que eu o falei, os prédio. fotógrafos eles foram obrigados a fechar os estúdios. Muito fotógrafo quebrou, infelizmente. Entendeu? Mas muita gente quebrou. Graças a Deus a galera tá voltando agora e tal. Exatamente. E aí o pessoal começava a procurar, porque não queria perder o acompanhamento do filho, mas o fotógrafo que fazia... Porque aquele momento passa, não ia esperar a pandemia passar. Exatamente. Tanto que eu brinco que você vê quando é um bebê de pandemia, porque o bebê já chega mais receoso, o bebê chega passando álcool na mão. É um bebezinho diferente dos Exatamente. outros bebês, a gente percebe isso e é muito engraçado. E aí, quando eu engravidei da Manu, o que aconteceu? Eu falei, gente, não tem mais, tá insustentável, não tem mais como eu continuar atendendo aqui. Até porque eu não tinha mais onde colocar a minha filha. Né? Exatamente. O quartinho onde era do Caleb não cabia 2 crianças. Ele no closet só Exato. cabia ele. Exatamente. E aí, bem na época, a vizinha do lado esvaziou a casa. E era dela. A gente morou um tempo ali vizinhas, né? Então pegamos amizade. Aí eu falei, olha, eu tô precisando muito de um espaço pra eu atender os clientes. Eu falei, não tenho mais como atender na minha casa. Aí ela, Graças não, a Deus. Eu falei, olha, não, pode alugar a casa, você vai pagando aluguel e a gente vai fazendo assim e tal, não tem problema, usar como comercial, tá tudo bem. Aí foi aí que eu aluguei a casa do lado da minha. Você alugou uma casa que virou o estúdio. Isso. Porque também muita gente acha assim, não, tem que ser uma sala comercial. Não. É assim, eu moro em condomínio. Nada a ver. Então não tem nada comercial lá, nada. Inclusive é bem afastado do centro. Então, só que assim, era o jeito que eu tinha pra poder resolver a situação. Aí eu aluguei a casa e aí eu montei o estúdio lá. E aí fui atendendo, eu fiquei... Aí já dá pra colocar um cômodo cada coisa, Isso, dá pra então, dar uma assim, espalhada. tinha um quarto que eu guardava os props, as coisas. O outro, assim, a sala era grande também, então eu conseguia montar 2 cenários ali ao mesmo tempo. Você e sentiu tal. um alívio, assim, quando você tirou da sua casa? Senti, muito. Só que assim, eu tava grávida. Então, ao mesmo tempo, eu tive que treinar alguém pra me substituir. Tu atendeu até quanto tempo? Até 9 meses. Até os 9 meses, com até, barrigão. assim, ó. A barriga batendo criança. Exatamente. Porque Exatamente. a gente senta no chão, né? Pra atender a barriga vai junto. Então, assim, ó, pra ser sincera, a Manu nasceu dia 10 de novembro. Dia 9 de novembro, eu estava montando o cenário de Natal pra deixar pronta pra menina que ia me substituir. Meu Deus. Pra ela não ter preocupação com nada. Dia 9 eu montei o cenário, dia 10 a menina nasceu. Só pra você ter noção. Gente, mas porque a criança nascia lá que nem Jesus, na manjedoura, assim, Exatamente. ó. Olha, põe a Foi criança assim. que tá na Foi manjedoura. assim, até o último minuto do mês. E você voltou quando? Então, ela ficou atendendo pra mim 2 meses. Que aí Mas depois você não faltou nenhum dia nesses 2 meses, porque muita tava do lado gente... da minha casa. Muita gente já para e já vai ali e atende um, e põe a criança no colo, atende outro, Então. e nananã. Assim, não é que eu voltei, mas eu sempre tava, como eu tava do lado, ficava mais fácil a Ou seja, você não uma parou. dúvida. Se a cliente quisesse me ver, sabe, essas coisas. Então você eu não tava ali. parou, Não você não parei. parou. Mas eu fiquei os 2 meses e aí o marido dessa moça que tava trabalhando pra mim conseguiu uma outra oportunidade de emprego em Londrina. Aí ela falou, Dani, eu não consigo mais continuar. Aí eu falei, Agora eu vou ter que 2 meses. voltar. Eu falei, vou ter que voltar, vou fazer o quê? Não tem como treinar outra pessoa. E seu marido não faz criança? Ele não faz criança. Ele é fotógrafo, mas não fotografa criança. Ele é fotógrafo de eventos. Ele faz os ensaios E externos, só. No começo, quando eu quis, né, engrenar nessa parte, ele até começou a me ajudar. Eu posicionava a criança e ele clicava. Mas assim, gente, a criança chorava, ele ficava desesperado. Entendeu? Ele não tinha vocação para aquilo. Porque é uma coisa que eu falo, ser fotógrafo
é uma coisa. Mas você ser fotógrafo de criança é outra, totalmente oposta. Exatamente. Se você não tem vocação e você não tem paciência para aquilo, você não vai conseguir. Eu sempre falo assim, ai, como que eu vou saber qual é o meu nicho? Tenta um pouquinho de tudo. Que aí, que nem eu falo, eu pra casamento, não sou fã de fotografar casamento. Faço uma outra ali de freelance, de segunda fotógrafa e tal. Mas não sou fotógrafa de casamento. Agora, Ele já é criança, fotógrafo de evento. joga a criança no meu colo que eu me viro. Ele é o eu me oposto. viro. E é a mesma coisa na minha pessoa. Mas também. como que eu descobri isso? Fazendo. Eu vou ter que fazer. Enquanto você não fizer, você não vai saber se você vai querer, se você não vai querer. Tem que fazer. Exatamente. E ponto. E aí, até então, eu também ia pros eventos com ele. Aí, quando a Manu nasceu, eu parei de ir pros eventos, porque como eu tinha muito bebê, não tinha como conciliar tudo. E aí, foi montando a equipe também dos eventos, e hoje eu também praticamente não vou. É só quando realmente precisa, sabe? E ele não tem vocação nenhuma pra tirar foto de bebê. É zero. Ele ficava desesperado quando a criança chorava. E criança chora, isso é normal. É normal. Né? A criança chora por fome, por sono, por dente. Isso a gente aprende com o tempo. Exatamente. Atendendo várias A criança crianças. chora por cólica, a criança chora porque ela não quer naquele momento. Então você tem que ter ali o jogo de cintura e a paciência pra esperar o momento dele. Real. Porque quando é adulto, você fala, ó, faz isso, faz aquilo, e aí vai embora. Agora a criança, ela não entende por que que ela tá ali, por que que ela tem que sorrir pra você, que é uma pessoa que ela vê uma vez no mês. Já aconteceu assim com você? Da criança tá doente a semana inteira, a mãe leva no pediatra e traz pra cá? Ai, eu quero chorar. E a vacina? E quando vem depois de vacina? Eu falo, não, vacina é antes. Primeiro você vem aqui, depois você leva a criança pra dar vacina. Porque que nem a Dani, ó, vocês viram a cara da de fofa, né? Eu não tenho uma cara tão fofa assim. Mas tem criança que chega, às vezes olha pra mim, acho que... Por quê? Qual é o cronograma? A criança chega, tira a roupa pra pôr a roupinha. A roupinha do cenário. O que a criança faz no médico? Tira a roupa pra prestar. É Exatamente. a mesma coisa, a criança lá guarda essa informação na cabeça E dela. eles não entendem, eles não sabem diferenciar uma coisa da outra, E quem tem né? que ter o jogo de cintura é a gente. Exatamente. É a gente que tem que ter. Então, assim, às vezes chega aqui chorando e tal, e aí o pai começa a ficar aflito, né? Não tem isso? E atrapalha demais quando o pai começa a ficar. Nossa. Porque a gente tem que acalmar a criança, tem que acalmar o pai. Ou senão o pai fica assim pra mãe. Ó, será que não tá machucando? Exatamente. Escuta, você não acha que ela tá... Então, vai lá, pega lá, dá um peito. E a gente atrai, a gente só escuta. E a gente tentando acalmar e aquela coisa. E aquela a gente só fica pressão. escutando aqui na orelha. E você escuta, aí a mulher fica, não, já para de chorar, é manha. Não, mas vai lá, pega. Vai lá Ou quando vem você. vó também. Ai, né? não, vó, vó. meu Deus, tem uma preocupação. Mas não tá machucando, mas não tá apertando muito. Ai, tadinho. Ela não gostou, né? Judiação. É que nem você usa bastante coisinha de pelinho também, né? Aí ela não gostou desse negócio de pelo relando nela. Tem isso. Ele não gostou desse negócio do pelo aí, ó. Não gostou, por isso que ele tá chorando. Tem que tirar. Ou senão o posicionador, ele tem aquela elevação pra baixo. Ai, porque ficou muito baixo. Já escutei, é porque Isso ficou tem muito muito. baixo. E sempre vó. Aí a avó é certeira. A avó, ela sabe. A avó tudo. sempre vai palpitar em alguma coisa. Não, no newborn eu falo, vem só o pai e a mãe. Aí, mãe, porque a gente começa a fazer desenroladinho e pega a perninha da criança, porque mas a gente sabe que pode, entendeu? Pode, gente, tudo seguro. Se você estudou pra aquilo, Exatamente. aí você faz. Então, assim, quando eu vou fazer a coisa do sapinho, as vozes arregalam um olho desse tamanho pra mim, tipo, eu falo, calma. Porque a gente puxa aqui, né? O pé da Eu falo, criança. calma, gente, tá tudo bem, ele tá confortável. Ele ficava assim na barriga da mamãe. Ficava até pior. Tudo bem. Ficava pior. Mas você vê que as pessoas, como elas não sabem como funciona, tem aquela, ai meu Deus, vai machucar, ai meu Deus, não sei o quê. Mas foi por isso que eu estudei, entendeu? Pra não ter, na hora que a pessoa me perguntar, eu saber falar. E a gente continua estudando, Entendeu? né? Com certeza, sempre. Eu falo, gente, fotografia é estudar a vida toda. Além de ser uma profissão que toma muito tempo da gente, é uma profissão que você estuda muito. Sim. Porque é aquela coisa, ai, vou fazer fotografia, não preciso estudar. Ai, que ilusão. Ai, que ilusão, meu Deus. Tem que estudar. Tem que Não tem sentar, jeito. tem que estudar a edição, tem que estudar a fisiologia da criança, Sim. do bebê, até da grávida. Com a gente certeza. tem que saber o período bom pra fazer ensaio, o período que não é bom pra fazer ensaio, porque Tem, com certeza. tem o período certo pra fazer. Né? Aí a gestante deixa pra marcar o ensaio. Com Na 38 hora que você tá semanas. assim, sabe, o bebê já pra nascer. Aí vai ver as fotos, nossa, tava muito inchado. Mas por quê? Porque não fez no tempo certo.
Então é tudo questão de estudo, de você ir adaptando ali a sua rotina, né? E aí vocês abriram lá na casa, sozinha, sozinha. com um bebê de 2 meses. Exatamente. A realidade de todas as mulheres. Eu tinha um bebê de 4 A também. realidade de todas as mulheres. 99% das mulheres. Exatamente. E aí eu comecei a atender na casa. E aí eu fiquei lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Bastante tempo. E aí, mesma coisa. Só que assim, lá... Aí lá você já aumentou o leque? Tipo, começou a atender mais tipos? Sim, eu comecei a atender mais gente porque eu tinha a possibilidade de fazer 2 cenários ao mesmo tempo. Então eu comecei a aumentar nesse sentido. Mas até então eu não fazia gestante lá porque o meu espaço continuava sendo um pouco pequeno para isso, né? A gente precisa de profundidade para tirar e lá eu não tinha. Então eu continuei só bebês e as gestantes a gente sempre fez isso. E aí, nessa época você já conseguia pagar o aluguel, pagar as coisas com o dinheiro da fotografia? Sim. Desde quando eu decidi mudar, eu já tinha ali minha clientela que eu conseguia pagar tudo certinho, não dependia de outra coisa para isso. E aí, fiquei lá nessa casa 1 ano e meio mais ou menos. E aí, até então, o Dajan trabalhava ainda em outra empresa. Eu acho muito difícil falar o nome do seu marido. Dajan. Agora eu já acostumei. Dajan. Mas assim, ele trabalhava em outra empresa durante a semana e de final de semana tinha os eventos. Caramba. Então assim, era muito puxado. Ou seja, a rotina de vocês era trabalho. Exatamente. Então assim, às vezes chegava do evento 2 horas da manhã, aí tem que fazer o edição, backup. Tem o backup, tem isso o quê, tem que subir pra nuvem. E aí ia às E vezes... tem criança chorando, tem criança acordando de madrugada, tem criança com Exatamente. cólica. Então assim, foi tudo muito junto, sabe? E aí, ele pediu pra sair da empresa que ele trabalhava, porque não tava mais tendo condição. Ano passado, a gente fez 70 casamentos. Gente. 70 casamentos. Todos Fora os fins de 15 anos, semana. Todos os fins de semana. praticamente. Todos. Então, assim, na hora que a gente parou pra ver esse número, a gente não acreditou, assim, porque é muita coisa. Porque a gente também tem a mania de quando começa, não nota nada. Não na sabe verdade, quanto sim. ganha, não sabe Exato. quantos clientes tem, Sim. não sabe nada. Exatamente. E tem que fazer, gente. Desde o Tem. começo. Não tem como. Tem que fazer. Tem que ter o controle, senão... Aí, mas eu também era igual. E aí, tipo, tava ali acabando o ano, a gente foi fazer a contabilidade dos casamentos que a gente tinha feito, que tinha, né? Aí eu olhei e falei pra ele, nossa, a gente fez 70 casamentos. Gente, é muita coisa. Ele, 70 casamentos? 70 casamentos. 70 noivas é quase uma por semana. É muita Então, coisa. assim, muita coisa. Porque muita. assim, não é só o casamento, tem o pré, e aí geralmente tem o ensaio, o pré-wedding, aí tem todas as reuniões que você tem com aquela Isso. noiva, aquele tempo, tem o dia do casamento, depois tem toda a época de edição, e aí tem noiva que vai fazer o álbum, aí você tem o tempo do álbum junto com a noiva, até você entregar, do tempo que você começa com uma noiva, até você entregar essa noiva e tchau noiva agora, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, é coisa de 1 ano, Com 2. Então, e aí vocês resolveram alugar aqui, onde vocês estão. Isso. Então, assim, lá tava muito inviável por causa de distância, por causa de Uber. Então, tava muito ruim pros meus clientes. Então, a gente decidiu procurar um lugar mais no centro pra poder E nosso facilitar cliente é que nem isso. nossos filhos, né? Exatamente. Eu ficava muito incomodada, sabe? Às vezes pagava tanto de Uber que pagava mais pro Uber do que pra mim. Então, eu comecei a ficar incomodada e a gente começou a procurar um local no centro. Aí, apareceu esse lugar aqui pra mim. Lindo. E aí, cada cantinho daqui era exatamente do jeito que eu pensava. Inclusive as cores, tudo. Ah, já tava assim, Já tava quando você veio. assim, já tava desse jeitinho aqui. Eu não mexi em nada. E aí, eu falei, bom, é aqui. Só que aí fomos para o valor do aluguel, né? Aí foi... tum. Aí eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Aí sentei, vamos fazer as contabilidades, vamos ver quanto que a gente ganha, quanto a gente gasta. E aquela coisa toda pra ver se dava pra trocar o lugar. A sua casa você paga aluguel? Não, a nossa Então casa já é uma conta já é menos uma que você conta. tinha. Isso. A parte da casa que eu aluguei, tinha a parte do aluguel, só que aqui era muito maior. Era 3 vezes mais. Aqui é o centro, né? Exatamente. E são 2 andares, então é muito caro. Só que aí a gente sentou e viu ali as contas, o que a Os gente prós, ganhava. os Isso. contras. E aí a gente viu que dava pra mudar de lugar. E aí eu vim pra esse lugar aqui, que é um lugar que eu sonhava em oferecer pro meu cliente. E é lindo. E aí, você e seu marido atendem separados. Isso. Tipo, ele fica lá em cima com a parte. Quando eu pensei em mudar
de lugar, eu queria exatamente um lugar que não interferisse o meu atendimento com o dele. Porque lá vocês atendiam juntos, assim, quando ele tinha uma noiva pra atender ou não? Na verdade, lá ele não atendia. Quando ele tinha alguma reunião com o noivo, alguma Tinha que coisa marcar assim, um lugar. Que ele é ruim marcava numa também. cafeteria, ou na casa do cliente, ou em algum lugar assim. E que nem casamento, que é um valor mais alto, ter um lugar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você ter um lugar pra você ir ali, sentar, ver o trabalho do fotógrafo, Isso. ver ali... Ver Nossa, os faz modelos muita de diferença. álbum, né? Faz muita diferença. E aí, quando a gente foi procurar um lugar, eu queria exatamente que fosse separado. Enquanto ele tava lá fazendo a reunião com os noivos, eu tava aqui trabalhando e não interferisse. E aqui é assim, eu tenho essa parte de baixo e depois tem o escritório lá em cima. E como é que tá agora, 6 meses depois? Você acha que foi a melhor escolha? Foi a melhor Ou escolha, com ainda certeza. tô decidindo? Depois que eu troquei de lugar, porque lá era um condomínio fechado, então era muito difícil o acesso, eu não tinha nada comercial ali, então não tinha visibilidade. Quando eu mudei pra cá, meu trabalho ganhou muito E mais o logo ali na visibilidade. parede, né? É. Essa rua é uma subida, todo mundo Sim. que sobe já É vê. praticamente uma avenida, né? E aí eu tô aí nessa... É o quê? É do Não sei, não. Oi, quem é você? Se apresenta para as pessoas, fala. Como que é seu nome? Oi, pessoas. Como que é seu Não nome? quer? Fala, é Manu. A vida da mãe que trabalha, que estuda, que faz um monte de coisa é assim. Uma hora a gente tá sem vocês, uma hora a gente tá com vocês, não é mesmo? É. Dani, então pra finalizar, fala, você hoje acha que se realizou na fotografia ou ainda tem muito mais coisa? Não, é claro que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer crescer mais, oferecer mais. Mas assim, hoje eu tô muito realizada. Assim, eu não imaginei que eu ia conseguir chegar Aonde você tá? isso tão rápido, né? Então, Você começou a fotografar quando? faz 5 anos que eu trabalho fotografando. Então foi 2018. 2018, pouco tempo mesmo. Ao mesmo tempo que eu. Pois é. Eu também comecei em 2018. E é aquela coisa, eu também às vezes paro e falo, meu Deus, foi tudo muito rápido, é uma avalanche de coisa, porém a gente fez por onde pra tá, onde chegou. Não ficou, que nem eu falo, que é o marketing da esperança, ficou sentado, né, em casa, deitado, esperando cair do céu. Isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, que eu tinha perguntado, mas não saiu, gente, então vou gravar de novo. Quanto você cobrava no teu começo? Eu cobrava 50 reais. Eu também. Já falei isso pra vocês, né? Eu cobrava 50 reais no acompanhamento. É. E era um monte de foto que eu dava pra pessoa. E é isso. Hoje, lógico que ela não cobra mais 50 reais. Nem eu, que eu já falei aqui pra vocês. Mas tem que começar. Só você sabe onde seu calo aperta, você sabe quanto o seu trabalho custa. Isso. 50 reais na época não pagava tuas contas? Não ajudava a comprar os cenários? bastante, com certeza. É isso, né, gata? Fala aí. Tudo quer tem um falar? começo, né, Manu? Fala, eu tô com fome. Tudo tem um começo, gente. Tudo Olha, tem um essas começo. pessoinhas nascem sem saber falar, sem saber andar. Então aí. Dani, então obrigado de coração por você ter aberto seu espaço. O próximo prazer. vídeo vai ter mostrando todos os detalhes aqui. E deixa uma mensagem pro pessoal. A mensagem que eu tenho assim pra quem tá começando é o seguinte: se você gosta de fazer isso, se você tem aptidão e paciência pra trabalhar com bebê, porque pra trabalhar com bebê você precisa disso, não é só gostar, mas se você tem paciência, tem aptidão, então vai em frente, vai vir muitas dificuldades, principalmente no começo, se você não tem dinheiro, se você não tem conhecimento, mas vai em frente, aos pouquinhos vai construindo aí tudo que você precisa. Ficar aí com essa mensagem, né? Então é isso, gente. Vocês viram que a Dani também começou do zero. Eu também comecei do zero. Nós duas começamos sem ter nada. Tendo só uma câmera e nem um fundo fotográfico direito a gente tinha. A Zelanca da vida. E é isso. Um beijo. Se inscreve no canal e até a próxima. Pronto, gata. E aí? Olha a cara tudo sujo. Oh, meu Deus. E o seu outro tá indo pra escola normal? Tá. E tá com quantos anos? Tá com 5. 5? Oh, meu Deus. E faz quantos? 6? Ano que vem só. Ele Mas fez quando? 5 em maio. Dia 12 de maio. Ele já entra no primeiro ano que vem? Não, vai pro 6º do prézinho. Menina, sorte sua, porque